Aleluia, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Que o Senhor possa ferir o nosso coração, amém, irmão? Com fome e com sede, com fome e com sede. Aproveitando que os irmãos estão em pé, já ofertou, já louvamos, adoramos. Eu tenho calculo que uns 20 minutos máximo, irmão, para ministrar algo no teu coração aqui nessa noite. Aleluia. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora. Nós temos 7 dos nossos irmãos que vão sepultar a velha criatura hoje. Eu preciso ministrar sobre o coração deles, sobre o teu coração, para que possamos se assentar essa noite nesta mesa. Amém? E Deus abençoe. E que eu possa também ministrar também sobre o coração das mães que estão aqui. Amém, irmãos? Então eu tenho aqui 3 oportunidades em uma. Ministrar sobre o coração de quem vai descer as águas batismais, sobre a nossa igreja que vai sentar à mesa juntamente com eles após o batismo, e sobre todas as mães, como homenagem aqui essa noite. Mas eu creio que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu vou tentar fugir um pouco da expositiva, vou tentar ficar um pouco meio que aqui na temática, daquilo que Deus quer falar mesmo conosco nesta noite. Números, capítulo 11, versículo de número 33. Livro de Números. Eu acredito piamente, irmãos, que eu não vou conseguir entregar tudo aquilo que Deus tem revelado umas 3 madrugadas. Hoje a gente subiu para almoçar com o pastor Claudinei, ficamos ali algumas horas, pastor? Falando desse texto, tratando, alegrando nosso coração. Hoje eu vim aqui na igreja, naquele período de oração, sentei exatamente naquela cadeira atrás da irmã Lorena ali e comecei a chorar por todos, lembrando, escutando o louvor de cada um que vai soltar daqui a pouquinho. A hora que eles for batizar, cada um vai soltar um louvor que mais queima, mais arde no coração deles. Então cada louvor que você vai ouvir é o louvor que mais fala com os nossos batizantes aqui nesta noite. E enquanto o pastor Tiago, eu ouvia os louvores dele, meu coração se alegrava, eu queimava, chorava. E eu fiquei ali pelo menos umas 2 horas sentado naquela cadeira chorando, vim aqui, deitei nesse piso. Orei por cada cadeira, irmão, assim, orei lá na piscina, orei aqui na bateria, orei aqui na mesa, orei, irmão, clamei, irmão, chorei na presença do Senhor. E eu sei que Deus está fazendo algo aqui nessa igreja, amém? Você está compreendendo o que Deus está fazendo aqui nessa igreja, amém? Então eu tenho uma parcela, uma responsabilidade com essa parcela. Números 11, 33, quem encontrou diz amém. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que foste mastigada. Olha isso aqui, irmão. Antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Isso aqui é uma epidemia, irmão. Praga da epidemia, onde o Senhor está gerando nesse povo. Mas por quê, pastor? Olha o versículo 34 e 35. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hattaavá, porquanto ali enterraram o que, irmão? O povo que teve o desejo. De Quibrote Hattaavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Eu vou ler de novo só o 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hattaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Volta um pouquinho agora atrás, irmão. Leia comigo aqui o 11:4, que diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Quem está tendo o desejo aqui não é Israel, irmão. Israel está sendo influenciado. Olha isso aqui. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros e das cebola e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos.
Você assente, irmão? Querido, a minha alma gritou pelo menos 3 madrugadas, pastor Tiago. Por quê, pastor? Preste atenção, olha para cá. Porque nada mais, nada menos, irmãos, que no capítulo 3 do Êxodo, Deus quebra um silêncio de 400 anos. Quantos anos? Nesse 400 anos, olha para cá. Deus, ele quebra o silêncio, volta a falar com o povo. No mesmo capítulo dessa quebra de silêncio, pastor Ana, Deus está dizendo exatamente para o líder Moisés, que achou que não poderia guiar um povo, pelo menos de 2 milhões de hebreus saindo do Egito. É gente, não é? É gente, pelo menos 2 milhões de hebreus. Ele arranca esse povo dali sobre uma palavra. Você vai ser o líder desse povo. Deus quebra o silêncio que não falava há 400 anos com o povo, Muvanaína. E depois de 400 anos, Deus levanta um profeta e volta a se relacionar através do profeta com o povo. Só que a mensagem do capítulo 3 do Êxodo é: não leve esse povo pelo caminho mais perto, porque senão eles vê a guerra, se arrepende e voltam. Então leva eles pelo caminho mais longo. Por que o caminho mais longo? E aqui eu começo a entender que relacionamento com Deus não é algo prematuro, irmão. Viver uma vida aprofundada no Evangelho, viver uma imersão em Cristo, não é algo que você chega e vive amanhã. Relacionamento é uma construção que, se você não estiver disposto a mergulhar com Cristo, você vai viver uma vida rasa no Evangelho. É por isso que o Evangelho, irmão, ele causa em nós perdas. Só que a gente nunca se perde enquanto perde por amor a Jesus. Diga para alguém do seu lado: você nunca vai se perder enquanto você perde por amor do Evangelho. Então essas perdas, Miqueias, é tirar de nós, pastor Claudinei, sabe? Todo aquele Egito, todo aquele lixo, todo aquele esgoto. Olha para cá, irmãos, foca aqui. Todo aquele esgoto, toda, sabe, aquele negócio tóxico que a gente carrega. Porque uma coisa é fácil, pastor Tiago. O problema nunca foi a gente meter a mão no Egito e tirar jovens do Egito. Nós não temos problema com isso. Fala, pastor Tiago, tem um jovem lá no Egito. O pastor vai lá com o coração e tira. O problema não é o pastor Tiago, o pastor Maxwell, o pastor Claudinei pegar um crente do Egito e trazer para a igreja. A maior dificuldade é nós trazer para a igreja, mas conseguir tirar o Egito de dentro da pessoa. Porque tem coisas que já intoxicou a pessoa, e a pessoa está vivendo sobre desejo inflamado, sobre uma concupiscência carnal, onde os olhos estão corrompidos, os ouvidos estão corrompidos. Irmão, eu estou escrevendo o meu livro, Correção de Curso. E ainda no primeiro capítulo desse livro que eu falo sobre Adão, o primeiro Adão e depois o último Adão, onde Paulo vai dizer que no último Adão ele diz assim: irmãos, eu temo para que a serpente não vos engane e não comprometa ou corrompa os vossos sentidos. Quais são os sentidos que nós temos? Ouvido, olhar, olfato, tato e paladar. Você entendeu? Eu falava com os jovens aqui, irmão, a gente tem dificuldade de celebrar aquilo que a gente tem, irmão. A gente conversava com a pastora de casa, eu falei: amor, sabe por que a gente briga muitas vezes? Sabe por que a gente faz isso? Sabe por que às vezes acontece um mar assim, uma tempestade num copo de água? Porque a gente só olha para aquilo que está faltando. E quem coloca para nós o que está faltando não é Deus, é o diabo, irmão. O diabo chega toda hora para você: Deus, está faltando isso. E é por isso que você nunca vive uma vida abundante, porque você sempre olha para a falta e nunca jubila e celebra sobre aquilo que você já tem. E é sobre aquilo, irmão Joelmo, que nós temos, que nós precisamos celebrar. Quem está entendendo isso aqui? Irmão, o Senhor deu para Eva e para Adão um jardim. O diabo olhou e disse: tem mais uma árvore. Foi ou não foi? Foi Deus que falou? Ó, a árvore. Não, Deus falou, viu, daquela árvore lá. E eles estavam desfrutando. Irmão, quem em sã consciência troca um jardim por causa de uma árvore? É porque o ser humano nunca aprendeu a ser contente com aquilo que tem, irmão. Sabe o que esse povo está fazendo? Esse povo do caminho, do capítulo 13 ao capítulo 15, esse povo saiu, está se relacionando, e Deus leva esse povo para um caminho bem longo. Porque nós precisamos se relacionar de novo. Não é bem assim não que vai acontecer as coisas. Esse povo precisa, quer ouvir minha voz de novo? Então caminha comigo. É por isso que quando Deus chama o Abrão ainda, não sendo Abrão, também está no meu livro, a Bíblia diz assim que Deus chama o Abrão, o marido, e diz assim: Abrão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Deus não está dizendo te darei, Deus está dizendo te mostrarei, porque o mostrarei é anda comigo, eu te mostro.
Não é sobre você chegar no evangelho e Deus te dar coisas. É sobre você caminhar no evangelho de Cristo. Por isso Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso precursor. O que é precursor? Aquele que fez o percurso. E é por isso que está dizendo: todo aquele que quer vir após mim, negue, perda, deixe a concupiscência, deixe os seus desejos, tome a sua cruz e... Não existe jornada, caminhada. A gente diz: pastor, mas Jesus é o caminho. Sim, Ele é o caminho. Quem precisa caminhar? Você está entendendo? A gente foca que Jesus é o caminho, mas quem faz a jornada somos nós, irmão. Quem caminha somos nós. Quem enfrenta os arados da vida somos nós. Está entendendo isso aqui? Deixa eu correr. No capítulo 13, pastor Tiago, eles estão o quê? Caminhando no caminho mais longo. Deus está dizendo por quê? Porque se no caminho tão prematuro, se eles olharem a guerra, eles diziam: não quero, não é para mim. Evangelho não é para mim. Andar com Deus não é para mim. Eu não quero nada disso. No capítulo 15, irmão, do Êxodo ainda. O que diz no capítulo 15? A Bíblia diz que no capítulo 15, esse povo está no meio de Piairote. O que é Piairote? Lugar montanhoso. Montanha à esquerda, montanha à direita, montanha à direita, montanha à esquerda, Faraó atrás e mar na frente. 2 milhões de hebreus. Já pensou, irmã Maria? 2 milhões de pessoas encurralado, o inimigo vindo atrás, o mar na frente, montanha à esquerda, montanha à direita. O que faz? Qual que é o desejo agora? Nós vamos morrer. E sabe o que esse povo começou a falar? Manaus: ô Moisés, trouxe a gente para morrer aqui? Não era melhor morrer no Egito? Por que aqui? Aí vem uma resposta de Deus, diz assim: fala para esse povo aqui. Fala para esse povo aqui. Marche. Algo sincronizado, dizendo assim: já pensou Deus falar para esse povo corre? Era um pisando em cima do outro. Já pensou o embrulho que ia dar, irmão? Gente pisando em cima de... Por isso que o evangelho não é sobre alguém que chegou antes, ou alguém que está chegando antes de você. O evangelho é todos vamos chegar. Não, só o pastor entendeu. O evangelho é todo mundo vai chegar, irmão. Não vai ter pastor foi mais usado, chegou primeiro. No arrebatamento é um do lado do outro, irmão. Oh, levante a sua mão, receba essa palavra. No arrebatamento da igreja, é você, independente da tua cor, da raça, da roupa que você usa, todo mundo vai chegar. Vou falar isso aqui para dar glória. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Aleluia. Então aqui eles estão encurralados e a ordem é marcha. Por quê? Porque eles estão vendo o inimigo, mas o inimigo não vê ele. É como se Deus tivesse isso filmado eles ali, sabe? A estratégia de Deus é: quando você anda e quando você acerta a marcha. Eu não vou pregar isso aqui, eu já preguei essa mensagem sobre aquilo que erra a marcha. Mas a mensagem aqui é outra. Só estou correndo para você entender. Ele sai dali, passa o Mar Vermelho, acertar a marcha. Do outro lado, Miriam pega um pandeiro, pega os tambores, começa a dançar e celebrar. Só o Senhor é Deus. Vou falar de novo: só o Senhor é Deus. A Ele honra, a Ele glória, eles adoram. A festa começa, vida nova. Só que esse povo sempre, irmão, questionou a Deus sobre o pepino, sobre a cebola, sobre a comida que comia no Egito de graça. Na mentalidade deles, de graça. Está entendendo, Marcelo? Pepino, cebola, planta embaixo. Hã? E colhe aonde? Embaixo ou em cima? Colhe aonde? Pepino e cebola colhe aonde, pastor Tiago? Embaixo. Planta embaixo e colhe embaixo. Só que na terra da Nova Canaã, a Bíblia diz assim: vai ter romãs, vai ter uva e vai ter figo, que planta embaixo. Deus já estava tirando a visão medíocre dele de uma terra, de um Egito, desintoxicando ele, dizendo: vocês vão ter que começar a ter visão. Tudo que vocês somar comigo aqui, andando comigo aqui, toda a colheita de vocês será aqui. Ah, meu Deus, se você não entendeu, para dar glória, tudo que vocês plantar no reino aqui, andando com Deus, irmão, Deus está dizendo: vocês vão entrar lá, vão pisar, e quando vocês pisar lá, o fruto de vocês vai ser colhido aqui, ó. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí quando a gente caminha aqui, irmão, eu preciso correr agora o texto. Nós chegamos exatamente aqui, que o povo vai começar a desfrutar de uma comida. No capítulo de número 16 e 17, você vai ver isso aqui. O povo está desfrutando de uma comida onde só a eternidade tem acesso. Sabe qual é o nome da comida? Maná. Pastor, eles estão comendo maná,
E estão ainda brigando e questionando com Deus. Só tem isso. Eles estão comendo da mão de Deus. E eles estão dizendo só tem isso. Ao ponto deles brigar. E aí quando você vai ver a briga deles, é porque nesse amontoeiro, pastor, de 2 milhões de hebreus, quando você vai estudar o que é o vulgo, você vai ver que esse vulgo aqui é um grupinho de pessoas do Egito que se manifestou no meio dos hebreus para sair com eles na jornada. Sabe qual é o nome desse grupo? Infiltrados. Que começou a andar no meio do povo de Deus para fazer a igreja parar, para fazer os jovens parar, para fazer as irmãs parar. Os infiltrados que se infiltraram. E toda vez que eles tinham necessidades suas, eles lembravam da comida do Egito e diziam assim: lá a gente tinha peixe, lá a gente tinha pepino, melhões, lá a gente tinha cebola. E esses infiltrados estão influenciando o povo, a qual o povo de Deus, que 400 anos não ouve a voz de Deus, está agora sendo o quê? Influenciado por esse vulgo, por esse grupo de pessoas. E está chorando e dizendo: Moisés, quem nos dará carne? Realmente a gente está enjoado de maná, a gente não quer mais maná. Sabe o que esse povo está fazendo? Rejeitando comida do acesso de Deus. Fala para alguém do seu lado: isso é pior do que ingratidão. Melhor do que você... Irmão, olha para cá, irmão. Se você não pegar isso aqui, você não pega mais nada. Melhor do que você olhar para alguém e dizer: eu tenho coisas. É melhor você ter propriedade para dizer de onde vem as coisas. Não é sobre você publicar: eu tenho isso, tenho aquilo, ou falar para alguém, sabe, eu tenho tudo isso. A questão maior é que tem muita gente que tem muita coisa, só não tem propriedade para falar de onde veio. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus tem propriedade para dizer: minha casa foi o Senhor que me deu. Minha família foi o Senhor que me deu. Minha filha foi o Senhor que me deu. Ministério foi o Senhor que me deu. Não foi o homem que me deu. Eu tenho propriedade. Veio do Senhor. Levante a tua mão, receba essa palavra. O que eu tenho veio de Deus. Então melhor do que abrir a bocona de 30 e poucos lá vai bordar de dente e você dizer: eu tenho isso, é você poder ter honra e orgulho no peito e dizer: eu tenho, mas eu também sei dizer de onde veio. E esse povo está trocando a honra de dizer: estamos comendo da mão de Deus, para trazer algumas referências egípcias, ou para colocar uma variedade. Irmão, esse é o problema da igreja: a gente deixar de comer o que é certo, deixar de viver o que é certo, para colocar algumas variedades, para tentar negociar com Deus, pastor. Sabe, irmã Valéria, irmã Ângela, a gente coloca algumas variedades para Deus, às vezes, que está faltando, sabe, John? Para tentar enturpir, sabe? Para tentar negociar com Deus. Diga para alguém do céu: não vale a pena. Diga: variedade de coisas não se compara com a grandeza da honra de ser sustentado por Deus. É melhor ser sustentado por Deus. Mas eu preciso chegar aqui para nós encerrar, porque eu falei: irmão, essa mensagem eu vou terminar domingo que vem. Não vai dar. Aí quando eu chego aqui, pastor Tiago, no capítulo de número 11, versículo 33, eu vejo esse povo dizendo: Moisés, é verdade, nós queremos é carne. Ah, irmão, isso aqui chateou tanto Deus. Sabe, Zé? Isso aqui chateou tanto Deus, ao ponto de Deus olhar e falar: se vocês querem carne, então tá. Mais ou menos 1 metro cúbico assim de codorna, a um dia de caminho. Deus fez brotar codorna de todo lugar e disse: agora vocês vão comer. E eu pensava, pastor Tiago, que esse povo pelo menos tinha comido e sentido o gosto. Mas a Bíblia diz que antes deles mastigar, o Senhor lançou uma praga, porque chateou Deus. Sabe o que Deus está olhando para esse povo e está dizendo: sabe o que vocês são? Medíocres. Vocês estão descontrolados emocionalmente. Vocês estão descontrolados porque a carne de vocês cobiça contra o espírito de vocês. E sabe o que ele está dizendo? Vocês estão lançados e mergulhados na concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Desejo incontrolável. Diga para alguém do seu lado: toma cuidado, irmão, para você não cair nesse desejo incontrolável. Sabe o que é desejo incontrolável? Diego, coloca para mim ali, faz favor,
1 João 2,15. Coloca para mim ali, 1 João 2,15. Olha aqui, irmão, vamos ler. Rapidinho. 1 João 2,15. 1 João. Aí, Evangelho. Não ameis o mundo e nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Olha o próximo versículo. Pode ir. Então nós parar. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência. Então, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba não é mais do mundo. Sabe o que Deus está dizendo? Se nós amamos o mundo, então os nossos olhos já estão em desejo incontrolável. Pastor, é por isso que eu não consigo me libertar do mundo, é por isso que eu não consigo me libertar dessa vida, é por isso que eu não consigo viver uma libertação. Por quê? Porque você ainda não saiu da concupiscência dos olhos. Você não saiu, o inimigo conseguiu corromper os seus olhos, seus ouvidos, concupiscência do ouvir. Você está ouvindo demais. Você está vendo demais. E Deus está dizendo, você precisa blindar esse sentido dos olhos, esse sentido dos ouvidos, esse sentido, sabe? Então o Senhor está dizendo assim, por quê? Porque há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que também é concupiscência da vida. E isso não é do Pai, mas é do mundo, irmão. Tiago capítulo 1, versículo 14, Diego, rapidinho. Tiago capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria. Sabe o que o Tiago está dizendo? Que nós somos engordados, elevados ou levados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos sem limite. Não sabemos mais até onde colocamos nossos olhos, até onde podemos falar, até onde podemos opinar, até onde podemos. E nós estamos sendo inflamados por esse, irmão, e essa concupiscência, irmão, vem inflamando nos nossos corações, vem inflamando, irmão, sabe, na igreja, vem inflamando nas irmãs, vem inflamando nos irmãos, nos pastores, e Deus está dizendo, irmão, que Ele vai fazer acontecer exatamente isso nessa noite, sepultar toda concupiscência nessa noite. Diga para alguém do seu lado, você veio para um enterro, e nesse enterro, você vai sepultar os seus desejos incontroláveis. Como assim, pastor? É que Deus se ira tanto, Zé, que Ele diz assim, irmão, nada, não é tão qualquer coisa que acende a ira de Deus. Por que Deus está acendendo a ira aqui? Porque Deus está, é como se o povo estivesse dizendo assim, nós estamos sendo alimentados pela mão de Deus, mas não é suficiente. Sabe o que esse povo está fazendo, irmão? Desculpa o português, bem grossense, mas Deus está olhando para esse povo e está dizendo, esse povo é morto de fome. Sabia, pastor? Por quê? Porque esse povo aí, ó, é como se eu tivesse deixado esse povo sem comida. Irmão, esse povo está menosprezando Deus. O que comeu da mão de Deus, o que é maná, irmão? O que é isso do hebraico? Sabe, costela era maná, Coca-Cola era maná. Esse povo está fazendo, sabe o que, Zé? Não, nós só temos a não ser maná que vemos sobre os nossos olhos. E Deus está dizendo, não, vocês não vão me envergonhar de jeito nenhum. Não, vocês não vão me escarnecer de jeito nenhum. E antes que eles mastigassem, a Bíblia diz, pastor Cleonê, que Deus lançou uma epidemia, John, aonde eles começaram a vomitar. Não tem número na Bíblia, mas segundo, irmão, algumas fontes vai falar mais ou menos entre esse povo infiltrado com mais alguns influenciados, 600 mil pessoas. Que morreu, pastor Ana, vomitando pelas narinas. Vomitando pelas narinas, pelos seus próprios desejos, morrendo nos seus desejos, sabe, apodrecendo nos seus desejos, indo para baixo da terra por causa dos seus desejos. Diga para alguém do seu lado, irmão, você precisa controlar os seus desejos. Tem desejo que leva você à ruína, mas é meu desejo, mas não está na vontade de Deus. Mas é meu desejo, mas não está no propósito de Deus. E existem desejos, pastor Tiago, incontroláveis, que levam pessoas a fazer loucura, a fazer coisas, sabe, a agir de forma errada.
E Deus está dizendo para nós, antes da gente sentar nessa mesa poderosa com Ele hoje, Deus precisa fazer exatamente isso aqui, irmão. Que esse ambiente chamado Kibrote Hatavá venha acontecer na nossa vida. Pastor, o que é Kibrote, pastor? Kibrote do hebraico quer dizer sepultura. Hatavá quer dizer desejo. Então esse ambiente aqui, irmão, é vale dos desejos ou sepultura dos desejos. E Deus está sepultando 600 mil pessoas que desejou variedades e menosprezou o sustento da mão dele. O que leva uma pessoa, irmão, olhar para variedades e deixar o sustento de lado da mão de Deus. Você entendeu o tanto que a gente é medíocre? Tanto que a igreja se torna medíocre, tanto que o povo se torna medíocre? A mão de Deus está aqui, irmão Vanaíno. E a gente está dizendo, não, eu não quero a mão de Deus. Eu não quero liberdade. Liberdade para mim não é suficiente, eu quero uma libertinagem. E a gente abandona, irmão, os cuidados de Deus. E a gente entra. Diego, coloca para mim Gálatas 5,16. Faz favor. Por isso que a igreja precisa viver isso aqui, irmão. Digo, porém, andai e não. Vamos lá, irmão, verbaliza. E não cumprireis o quê? Se a igreja anda em espírito, pastor, por que eu estou, irmão? Porque você deixou o espírito, irmão. A igreja precisa voltar no espírito. A mocidade precisa abrar e voltar no espírito. Os pastores, a liderança precisa voltar no espírito. Para quê? Para que nós não venhamos cumprir nenhum desejo incontrolável, irmão. Para que nós não venhamos corromper a nossa essência, a nossa verdade, o nosso caráter por desejos inflamados incontroláveis. Eu não estou falando de surdo, eu estou falando de desejo incontrolável, irmão. Sabe? Que nada te sacia. A igreja não pode viver isso. A igreja precisa viver, irmão, no Espírito Santo de Deus. Diga para alguém do seu lado, viva no Espírito e cumprireis a obra do Espírito. Você está entendendo, irmão? É isso que Deus quer de nós. Um povo sarado. Sabe, irmão João? Um povo fértil. Um povo que dá fruto. Um povo inteligente. E um povo saudável. Que tem a propriedade de chegar na igreja e pegar esse microfone e dizer, irmãos, o Senhor tem me abençoado. Pastor, o Senhor tem me abençoado. Pastor, estou numa empresa nova, mas o Senhor me abriu a porta. O Senhor está fazendo na minha casa, o Senhor está fazendo na minha vida, o Senhor está fazendo. Essa propriedade que nós temos que ter, pastora Maria. Não é se orgulhar daquilo que, sabe, a gente tem dificuldade. Por que a gente tem dificuldade? Eu falei aqui, irmão, de o diabo colocar aquilo que falta. E é verdade. Sabe? O diabo sempre traz para nós uma necessidade de estar faltando isso. Quando na verdade Deus já sabe de tudo. Deus já sabe exatamente do que falta, do que precisa, sabe? Mas o inimigo sempre vem, John, e faz assim, não, mas está faltando isso. Não, mas ainda tem uma árvore. Não, mas ainda você não tem isso. Não, mas ainda você não tem aquilo. Não, mas ainda você não fez isso. Mas ainda você não foi lá. Mas ainda... Você está entendendo, Mário? E aí isso vai gerando em nós essa concupiscência. Que tudo que o nosso olho vê, quer. Você está entendendo? Parece que não, mas os nossos olhos veem querer tudo. Não ter paciência, não ter oração, não ter propósito. Se torna uma concupiscência dos olhos. Desejo incontrolável dos olhos. Está ouvindo demais, e tudo, irmão, te fere, tudo te questiona, tudo, sabe, te coloca para baixo, tudo que você ouve arremete, sabe, é uma vida depressiva, uma vida angustiada, uma vida, sabe, E aí não, porque, irmão, tudo aquilo que te coloca para baixo, tudo aquilo que rouba a tua paz, está te custando tudo. E se você romantiza problemas, situações na tua vida, porque você ouviu alguma coisa, concupiscência chegou nos seus ouvidos. E o inimigo não está brincando, irmão. Você acha que o diabo está feliz, irmão, da gente afundar 7 vidas ali? Não está, irmão. O diabo está espumando o canto da boca. Você acha que o diabo não está terrível mesmo, querendo trazer um escândalo para o ministério, para os pastores, para a igreja? O diabo está espumando o canto da boca. Mas com a tua mão levantada, libera uma palavra aqui essa noite. Não vai ter escândalo. Não vai ter concupiscência. Vai ter frutos de arrependimento. Vai ter alma se batizando.
Porque é na oposição que a igreja gera fruto, é na crise que a igreja gera fruto. E eu libero essa palavra com a tua mão no alto. Deus está gerando fruto sobre a nossa igreja, sobre o ministério. Deus está gerando fruto sobre a liderança. Então tudo que o diabo quer, ele é causador, tentador. Pastor, o que é isso? A Bíblia vai catalogar esse nome para ele de tentador. O que é tentador? Vai viver tentando, irmão. Não conseguiu no casamento, vai usar o vizinho. Não conseguiu o vizinho, vai usar o parente. Não for o parente, ele vai vir dentro da igreja. Ah, passou dentro da igreja, dentro da igreja. Carta aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, Paulo vai dizer que ele habita nos lugares celestiais. Que ele fica, ele para. O inimigo está lutando de todas as formas, meu Maria. Pastor, aí do diabo está tentando de todos os betes para fazer a igreja descontrolar emocionalmente, para fazer o jovem descontrolar emocionalmente, gerar escândalo para a igreja, para fazer, sabe, as irmãs descontrolar emocionalmente, gerar escândalo para o reino, fazer porta de igreja fechar, pastor, e colocar corda no pescoço. Mas não vai, irmão. Nós estamos debaixo de uma palavra, de uma promessa de Deus. E para nós o maná é suficiente. Amém, irmão? Diga para alguém do seu lado, o maná é suficiente para nós. Parar de ser causador, sabe, irmão? Parar de arrumar problema, parar de... Não, irmão. Eu acredito que é um tempo da gente começar a sossegar, irmão. Sim ou não? A gente anda muito afoito, muito isso, muito aquilo. Eu acredito, irmão, que... Para que melhor do que ter uma igreja abençoada, um pastor que tem caráter, uma igreja que prega o evangelho, que ensina. Tem coisa melhor? Tem, irmão. Mas o inimigo sempre vai vir. E sabe o que eu glorifico? Por um lado eu glorifico, porque o problema é que se o diabo fizesse assim para a nossa igreja. Ah, não é? Ei, Marcelo. Ei, Juninho. Já pensou, meu Vaneio? O diabo assim para tua casa? Esse é o problema. Mas se o diabo está dando uma retada, pastor Ana, você está entendendo isso aqui? O diabo nunca vai chegar. Porque se ele chegar assim para você, pastor, ó, aí pronto, aí acabou. Aí entrega os betes. Mas se ele está dando uma retada, faça como Pedro. Sai jubilando o Sinédrio, se achando digno de ser açoitado pelo nome do evangelho. Ah, como Pedro dizendo assim, eu sou digno, por quê? Porque eu estou apanhando, mas apanhando pelo amor de Jesus. Tem marretado no meu casamento, tem marretado na minha casa, os meus filhos estão recebendo marretado, mas eu me alegro no Senhor da minha vida. Se coloca de pé. Queria que você olhasse bem na bulica do zóio. Bem pontagrossense hoje, irmão. É zóio. Bem na bulica do zóio de alguém. O pastor Tiago já vai se preparando ali, nós vamos entrar naquela água ali, irmão. Tá bem quentinha, tá? Tá maravilhosa. Aleluia. E aí a gente vai soltar os louvores ali dos jovens. Mas assim, irmão, eu queria que você adorasse a Deus. São 7 vidas, são filhos de pessoas crentes, são filhos de irmãs que talvez lutou. Já viu o filho quase depressão, pós-depressão, não sei. Já viu o filho, sabe, angustiado, trêmulo, pessoa que não quer dar certo. Mas teu filho está ali, ó. Tua neta está ali. Tuas netas estão ali. E esse momento chegou, amém, irmão?